Por aí você vai encontrar serviços bem feitos, feito por profissionais responsáveis da eletricidade, e serviço mal feito, feito por pessoas que não entendem nada das normas. Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Infelizmente, a diferença de preço entre o mal feito e o bem feito pode custar a vida. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que nos ajude com a melhoria, qualidade e eficiência dos nossos vídeos, divulgando os nossos canais nas suas redes sociais, se inscrevendo, dando o seu joinha e também fazendo comentários. Essa emenda estava em uma instalação elétrica. Dá para nós vermos aqui que ela estava sendo destruída pelo aquecimento e também por uma mistura que foi feita aqui, que não pode ser feita. Essa mistura é a emenda de alumínio com fio de cobre. Podemos ver desse lado aqui, ó, que aqui nós temos fios de cobre com filamentos fininhos. E desse lado aqui, ó, nós temos fio de alumínio com um único filamento grosso. São duas emendas, uma de cada fase da instalação elétrica. A terceira emenda, que é o neutro, já estava com o conector certo, porém essas duas emendas principais das duas fases estavam emendadas aqui, ó, como nós podemos ver, com fita isolante. Isso aqui foi um trabalho barato, recente, feito por um eletricista, de acordo com o proprietário da residência. Quando se trata de alumínio e cobre, e eu preciso fazer ligação entre os dois, eu preciso usar o conector correto. Nós temos no mercado vários tipos de conectores ideais para conectar fios de cobre junto com fios de alumínio. Podemos ver esse conector aqui. Eu conheço por Pirsen. Eu também chamo às vezes de conector metálico e tem gente que chama de conector piranha, porque ele tem um serrilhado onde os fios são presos ao apertar esse parafuso. Desse lado aqui é um fio de cobre, podemos ver, e desse lado aqui, ó, é um fio de alumínio. Os dois não têm contatos entre si diretamente, porque se tiver esse contato, há uma reação química que acaba destruindo os dois fios, tanto o de alumínio quanto o de cobre. Esse aqui é para uma certa seção bitola de fios e cabos, esse aqui é para uma seção de fios e cabos mais grossos, está aqui, ó, 120 é o código, ele vai de 25 milímetros, um cabo ou fio de 25 milímetros, a 150 milímetros, é o que nós podemos visualizar aqui. Basicamente, o que diferencia esse trabalho desse trabalho? Um profissional da elétrica que você contratar, que vai cobrar um valor X, vamos imaginar que um valor para a pessoa ir lá no seu padrão de energia, lá na entrada, na fiação que entra no seu poste, para trocar esses três conectores, vamos imaginar que ele cobre algo em torno de R$200. Esse profissional aqui, ó, foi lá e fez esse trabalho aqui e cobrou R$50. É mais barato? Tem muita gente que usa o termo, o que importa para mim é que vai funcionar. Só que a pessoa que pensa assim, ela não sabe que esse trabalho aqui, ó, está destruindo a instalação elétrica dela sem ela ver. É o que nós podemos ver aqui, ó. Olha aqui desse lado, ó. O alumínio está aqui brilhoso ainda, por ser apenas um filamento. E desse lado aqui, ó, um fio que deveria ser 10 milímetros, tem aqui um fio com 6 milímetros que está todo torrado, todo quebrado.
Olha aí, ó, dá para ver que ele está queimado, não tem mais brilho. Sofreu com aquecimento e também com a reação química dos dois metais. Esse trabalho aqui ele foi mais barato, só que o barato, né? Isso é de praxe as pessoas falarem, o barato sai caro. E nenhuma instalação elétrica, uma emenda dessa aqui, além dela aumentar o seu custo na sua conta de energia elétrica, ela coloca vidas em risco. Do outro lado aqui, ó, é a outra emenda. Olha aqui como é que o alumínio está sendo fundido, né? Literalmente fundido ao cobre aqui, ó, ao cobre. Olha aí, ó. Se ficasse mais um certo tempo, nós íamos ter a nítida impressão que se tratava apenas de um material só. Mas aqui foi uma emenda feita por uma pessoa que simplesmente foi lá ganhar os seus R$ 50, desceu do poste e foi dormir com muita tranquilidade, não se preocupando que ali naquele ambiente tinha pessoas e animais de estimação. Eu sempre recomendo nos meus canais, pague um pouco mais caro, contrate uma pessoa que sabe o que está fazendo e compre o material ideal para cada atividade que você for fazer. Vai conectar alumínio e cobre, igual nesse caso aqui, ó. Compre um conectorzinho desse aqui, ó, que eu chamo de piercing bimetálico ou conector piranha, seja lá o nome que você chamar aí na sua região. Olha ele aqui grandão, e tem menor do que esse também. O que eu coloquei é menor do que esse, porém é o ideal para esse tipo de ligação, para interligar cobre e alumínio. Então você contrata um profissional qualificado, vai lá e compra o cabo, né? O conector correto para aquele cabo, para aquele fio. Certamente a sua instalação não vai correr risco de pegar fogo, de aumentar o valor da sua conta de energia elétrica e também de colocar vidas em riscos. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, cada conectorzinho desse aqui na medida para 10 milímetros é algo em torno de R$ 15 na região que eu moro. Então você precisaria de 3 conectores desses para fazer um trabalho bem feito, mais a mão de obra de um profissional qualificado. Só que esse trabalho aqui, ele dura muito tempo. Se o dimensionamento da instalação foi bem feita e as cargas lá dentro da instalação tiver de acordo com os fios e cabos da instalação, um conector desse aqui é para a vida inteira. Eu tenho feito instalações elétricas ou mexido em instalações elétricas que os conectores que estão lá no ramal de entrada do poste, quando a instalação é bem feita, é o mesmo colocado pela concessionária há mais de 10, 15, 20 anos atrás. E aí você vai lá e retira ele para fazer uma avaliação, ele está novinho em folha. As conexões aqui, ó, os fios de alumínio e cobre sofrem com a temperatura um pouco e também com o ambiente, né, o oxigênio do ambiente, fazendo com que ele ganhe uma certa crosta. Mas o funcionamento, quando você tem aqui o conector certo, ele fica muito bem feito e você vai economizar na sua instalação elétrica e o mais importante de tudo, né, você vai estar previndo de pessoas e animais sofrerem risco de morte na instalação elétrica. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que nos ajude com a melhoria, qualidade e eficiência dos nossos vídeos, visitando os meus novos canais no YouTube, chamados Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses outros canais também são voltados para a elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam, dê o seu joinha e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar com o crescimento das nossas visualizações nos nossos canais. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.